Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Estamos juntos aqui mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo do céu para reflexionarmos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. É importante todos nós prestarmos atenção, levar a sério, muito a sério, as recomendações, as sugestões e as propostas do nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Porque todos nós vamos ter que retornar ao nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o universo, o plano espiritual. Né? Nossa verdadeira morada. Nós vamos ter que retornar para lá. A gente veio de lá para cá. Agora temos que retornar. Não nos esqueçamos que a gente chegou aqui sem nada e vamos retornar sem nada. A única coisa que levamos são as obras. O próprio Jesus falou: reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. A cada um segundo suas obras. Por isso que nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Não vamos nos preocupar excessivamente, nos martirizar excessivamente com as coisas da terra. Porque, como eu falei anteriormente, nós chegamos aqui sem nada, não vamos levar nada. Por que se martirizar tanto? E outra coisa, nós estamos passando por uma mudança de ciclo da terra, por uma mudança de ciclo espiritual, saindo de provas de expiação para a regeneração. Então, toda mudança existe turbulência. Toda mudança tem turbulência, não é? Então, nós estamos passando por um momento de transição de muita turbulência. Ainda pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Então, é importante estarmos preparados. Preparado no Evangelho de Jesus, através das atitudes, ação e pensamento. A todo instante está mentalizando Jesus. Só dessa forma estaremos preparados para as adversidades da vida e para as catástrofes que andam acontecendo aí. Não é? E aí a gente não vai ser atingido por essa atmosfera mórbida que paira sobre nossas cabeças. Não é? Nós temos que aprender a viver através de uma consciência cósmica. Nós temos que aprender a viver, nos conscientizarmos efetivamente de que nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós somos espíritos eternos, com a mesma essência de Deus, com a mesma partícula de Deus. Como Jesus falou, todos vós sois pequenos deuses. Então nós vamos ter que, em um determinado momento, ter que sair da Terra e retornar ao nosso verdadeiro local de origem. E é importante que, nesse retorno, a nossa bagagem esteja impregnada de altruísmo, que Jesus chama de obra, através do perdão, da complacência, da transigência, através da resignação. Essas são as obras. O altruísmo é esse, é fazer o bem a nós mesmos, é nos amarmos, não nos permitirmos que um pensamento que não seja de Deus fique muito tempo na nossa cabeça, nem um segundo sequer, porque não é de Deus. Aí fica esse corpo estranho dentro da gente. As preocupações excessivas, tudo isso atrapalha o nosso crescimento e a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra. É muito importante, de vez em sempre, nós indagarmos de nós mesmos, meu Deus, e indagar de Jesus, Meu Deus, qual a verdadeira finalidade de minha existência aqui na Terra? Deixar a própria consciência responder. Mas, enfim, hoje nós vamos para um ensinamento que virá através do livro Pão Nosso, do nosso queridinho Chiquinho de Jesus. Eu abri aqui o acaso, caiu no capítulo 83. Se você tiver esse livro, abra no capítulo 83 do livro Pão Nosso. Tem uma passagem bíblica, que está nesse capítulo aí, que é de Paulo, que em Romanos,
Romanos capítulo 14, do versículo 15. Romanos capítulo 14, do versículo 15, Paulo. Esse capítulo na Bíblia diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Olha só que coisa interessante. Tá vendo, pessoal? Então, a Bíblia, para muitas pessoas, inclusive para mim, ela é ininteligível. É difícil interpretar. Essa passagem bíblica aqui mesmo, eu tenho dificuldade para interpretar. E muitos de nós, de vocês também têm. Eu vou repetir o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Mas, através desse livro abençoado, o Emmanuel, através de Chico Xavier, vai nos explicar de forma verdadeira como é que se interpreta essa passagem bíblica. E ele nos diz assim: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. É verdade, muito dogma, que mais, principalmente no cristianismo, também está abarrotado na maior parte das religiões, o dogma. Dogma é tudo aquilo que nós somos obrigados a aceitar, sem entender, sem compreender, sem esclarecimento. Aí ele continua no ensinamento. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Olha só, até hoje, hein? Até hoje, olha quanto tempo. Há mais de 2000 anos que a gente, desde a época de Moisés, que a gente vem passando pelo sectarismo. É muito atraso, né? Aí ele continua: em outra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Olha só. Então, olha, em outra época, os discípulos procedentes do judaísmo, são os judeus, né? Provocavam violentos atritos em face das tradições, né? Referentes à comida impura. Aí ele continua: agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Se sacrifica mais animais? Não. Não se sacrifica mais animais. Não é? Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discórdia. Existem sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. Então ele está falando assim: existe ainda muitos sacerdotes em muitas igrejas aonde induzem as pessoas, instruem as pessoas para o círculo vicioso de todos os domingos e a igreja ficar ajoelhado, ouvindo, não é? Em atitudes totalmente exclusiva, corporal. Tem que ficar perfilado, tem que ficar ajoelhado, tem que passar, sabe, no confessionário. Nada dessas coisas resolve. Isso tem que mudar. Tudo isso são dogmas. Aí ele continua: o discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas
mas seriam também ausência de caridade, atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem em si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Então aqui está falando que nós não devemos julgar esses nossos irmãos que ainda necessitam frequentar determinados locais, onde existem rituais, onde existem cerimoniais, onde existem dogmas. Não podemos criticar, não é? Por causa dessa ideia de Deus que eles têm, né? Eles estão procurando Deus, mas da forma como eles entendem. Precisamos entender também que cada ser humano na Terra, inclusive nós, vive de acordo com o estágio evolutivo atual em que nos encontramos. Essa aqui é a verdade. Porque não podemos julgar nossos irmãos que assim procedem, porque nós já fomos assim também, ou talvez pior. Aí ele continua. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, que tudo isso é ilusão, recorda que o Mestre, ele foi igualmente à cruz por causa dele. Olha só. Jesus foi à cruz por causa dele. Situa a bondade e a fé à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Vou repetir aqui, ó. Essa parte é interessante. Situa a bondade à frente da tua análise e a tua observação será construtiva e santificante, tá vendo? E bondade na hora de analisar. Quando a gente vê uma pessoa fazendo algo errado, a gente tem que orar. Mesmo que a gente veja uma pessoa matando a outra, a gente tem que orar. Não podemos julgar. Xingando a outra, brigando com a outra, não podemos julgar. Temos que mentalizar com bondade. Com bondade. Né? Hoje de manhã, eu estava na padaria tomando café. E o meu celular tocou. Aí eu atendi, depois quando eu fui desligar, apareceu uma foto de uma mulher. A hora que eu vi aquilo, mesmo tomando café na padaria, a hora que eu vi aí eu vi a foto da mulher e li embaixo. Estava escrito assim: procurei, foi muito doloroso procurar cavar o chão, não é, com uma pá, uma enxada atrás de minha filha. Nossa, eu chorei, parei de tomar o café para chorar, sabe? Então a gente não pode observar essas coisas sem fazer nada. Nós temos, não vou dizer que devamos chorar, isso aí é porque eu sou fraco mesmo, mas nós devemos nos comover e fazer uma prece, uma oração mental para essa mãe que passou por essa prova dolorosa, porque é uma prova dolorosa, sabe lá o que é a gente procurar um filho embaixo da terra com uma enxada na mão? Imaginou a dor que essa mãe não passou? Não dá para ficar impassível diante de uma situação dessa. Não dá. Não dá. Então, quando a gente ficar sabendo de algo assim, nós temos que nos comover, fazer uma prece, não é? Se for alguma atitude hedionda, nós temos que, é o mesmo processo, nos comover e fazer uma prece. Nós temos que estar sempre prontos para servir a Deus e a Jesus e ao nosso próximo. Aí ele fala, toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Fica aí, então, para a nossa reflexão, essas palavras de Paulo em Romanos 14:15, né? Que ele fala, dá o título aqui de Conforme o Amor. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.